verso 13, nós vamos ler uma história conhecida, a palavra do Senhor, que é narrada só em Lucas. Nós queríamos ler com a igreja em pé, queria que todos colocassem em pé. Nós vamos ler alguns versículos aqui salteados, a partir do verso 13, depois nós vamos orar e aí começar a falar da palavra do Senhor, amém? Lucas 24, 13 diz o seguinte: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Aí Jesus, no 19, pergunta: que coisas? E aí Jesus discorre isso até o verso 20. Aí eles falam isso para Jesus até o verso 24. Verso 25: ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram, não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Verso 28: ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiam muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Verso 30: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista dele. Perguntaram um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós queremos agradecer pela leitura da sua palavra e queremos, Senhor, declarar neste momento, Pai, mais este ato desse culto, que a graça e o perdão do Senhor esteja em nossos corações, e que tudo aquilo que seja falado, Senhor, desse altar possa atingir, Senhor, de bate pronto todos os corações que estão aqui essa noite, Pai. Nós queremos repreender toda ação do mal e queremos declarar liberdade do Teu Espírito Santo de agir no coração dessas pessoas que estão aqui, agir no meu coração e agir em cada coração que está aqui essa noite, Pai. Que não haja resistência, Senhor, da nossa mente, que não haja resistência, Senhor, espiritual, para que esta palavra seja uma palavra viva, eficaz, uma palavra transformadora, uma palavra, Senhor, que fará que com esses corações sejam transformados pela ação do poder do Teu Espírito Santo, Pai. É o que nós oramos e desde já lhe agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus irmãos? Podemos assentar. Meus irmãos, essa é uma história relatada em Lucas, que fala a respeito de alguns dos discípulos de Jesus. É importante os irmãos entenderem que Jesus não teve só os 12 discípulos. Ele teve os 12 discípulos que foram as pessoas mais próximas que ele tinha, que encabeçaram o ministério que começava a partir deles, da igreja, que nós somos fruto daquela igreja primitiva de Cristo Jesus. Mas existiam outras pessoas, entre eles, estas pessoas que estavam indo para uma cidadezinha pequena, distante de Jerusalém, em torno de 11 quilômetros. Lógico, as pessoas andavam a pé, e aquela jornada eles iam conversando, iam falando sobre as situações do dia a dia, enfim, iam caminhando até o seu destino. Acontece que nesse momento aqui da história, Jesus Cristo já havia sido crucificado, ele já havia sido morto e estava ressuscitado. Ele já havia aparecido para as mulheres lá no túmulo, onde Pedro depois foi testificar que não havia mais ninguém. Então essa notícia já estava em toda Jerusalém. Jerusalém naquela época não era tão grande como é hoje, e as pessoas sabiam de tudo que acontecia, ainda mais a crucificação de alguém que se dizia o rei dos judeus e foi morto, de alguém que havia feito milagres. Então isso foi um comentário geral naquela cidade em relação à morte de Cristo e a sua suposta ressurreição, como nós vamos ver aqui no texto, Então todo mundo sabia, e eles estavam indo desanimados para Emaús, a cidade vizinha a Jerusalém, porque o ministério que eles acreditavam, na mente deles havia acabado.
aquele mestre, aquela pessoa que estava com eles, morreu de uma forma inesperada para eles, morreu de uma forma covarde, vamos dizer assim, na mente daqueles homens, porque como alguém que se diz Deus pode morrer da forma que Jesus morreu? Como alguém que se diz Deus pode não revidar as acusações que todas aquelas pessoas haviam traçado e falado na cara de Jesus Cristo, e ele, quieto como um cordeiro, vai em direção à sua crucificação? E ainda mais, mesmo ele sabendo que o túmulo já estava vazio, mesmo ele sabendo que o corpo de Cristo já não estava lá, como era de se esperar de alguma pessoa humana morrer e o corpo está lá ainda no seu túmulo, eles estavam indo para Emaús de uma forma desanimada, cabisbaixos, sabendo de tudo que Cristo havia feito, sabendo de tudo aquilo que Cristo poderia fazer, sabendo das promessas de ressurreição de Cristo, mas indo desanimado. O que a gente pega nessa primeira fala aqui, queridos? Veja, esses dois não eram pessoas que estavam fora do contato, do relacionamento com Cristo. Eles eram pessoas que estavam convivendo com Cristo, sabiam da sua própria boca aquilo que aconteceria com ele, sabiam de tudo, porque Cristo já preveu para os seus discípulos o que aconteceria com eles, com ele. Então eles não deviam ficar surpresos e muito menos e muito mais desanimados com a situação. E aqui a gente vê, queridos, traçando um paralelo, que muitas vezes você conhece quem é Cristo, você conhece toda a sua história, você ouve a palavra dele, você muitas vezes congrega numa igreja, você quase toda semana, ou uma vez ou duas vezes, ou até mais isso, você tem contato com a Bíblia, você ora a Deus, mas muitas vezes acontece uma adversidade na sua vida e você anda cabisbaixo a caminho de Emaús. Você sai da casa do Pai, que na verdade aqui era Jerusalém, e vai para um outro lugar, vai fazer aquilo que você acha que deve fazer, porque, poxa vida, eu acreditei tanto, eu coloquei todas as minhas fichas nesse Jesus, nesse Cristo, nessa igreja, nesse irmão, né? Nesse pastor, e de repente vai tudo por água abaixo, aquilo que eu esperava não aconteceu. Então você vai desanimado, vai seguir o seu rumo. E aí a gente vê uma coisa interessante, como Deus nos ama e não olha essas coisas na nossa vida, porque todos nós temos esses momentos de fragilidade, nós somos humanos e falhos, e com pouca fé, porque se nós tivéssemos fé, não aconteceria isso conosco. Mas aconteceu com duas pessoas próximas de Jesus Cristo, e se aconteceu com essas duas pessoas, pode acontecer com qualquer um de nós, da gente muitas vezes se desanimar, olhar para tudo, né? Olhar para a nossa vida atrás e falar, poxa vida, olha quanta coisa eu fiz, quanta coisa eu trabalhei, de repente quanto eu me empenhei, quanto eu acreditei, e nada acontece, nada muda, nada na minha vida de repente dá certo, né? E aí você começa a questionar tudo aquilo que você recebeu de Deus. E aí olha o que acontece. Neste caminho, quando eles conversavam a respeito de tudo que havia acontecido, Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Então, no momento de dúvida, no momento de tristeza, de fragilidade, de desânimo, Jesus aparece e começa a caminhar do lado deles. Aparece como pessoa, e Jesus ali, né, pelo poder sobrenatural de Deus, ele faz com que os dois não reconheçam. Veja, Jesus era uma pessoa próxima deles, então eles não reconheceram a fisionomia de Jesus, até porque, se nós pensarmos bem, eles ainda não acreditavam que esse Jesus que estava ali era o Jesus morto, ressuscitado. Então, para eles, pela fé que existia no coração deles naquele momento, como eles estavam desanimados, Jesus do lado, e eles não reconhecem Jesus, porque para eles Jesus não estaria ali, estava em qualquer outro lugar.
ou de repente o corpo foi roubado, enfim, como os romanos falaram, mas não do lado deles, caminhando naquela estrada poeirenta em direção a Emaús. Mas Jesus estava lá, e os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo, como fala no 16. E aí Jesus interroga, como ele sempre faz, né? Ele interroga e fala assim, lógico, ele sabia, ele sabe o que se passa no seu coração, o que se passa no meu. Ele é Deus, mas ele fala, o que vocês estão falando? Né? Como que diz aí? Desenrola esse filme para mim aí. O que aconteceu que vocês estão tristes desse jeito, né? Indo desanimado para uma outra cidade? E aí um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, rebate a pergunta para Jesus: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Ele ainda dá uma indireta para Jesus, sendo Jesus o principal personagem de toda aquela história. E Jesus fala, que coisas? Né? Ele dá um João sem braço e fala, que coisas? Perguntou ele. E aí eles começam a discorrer sobre tudo que aconteceu com Jesus, né? Que era uma pessoa que fazia milagre, papapá, que os sacerdotes foram lá e condenaram ele, e todo ele foi crucificado, muito bem. E aí, no 24, completando, eles falam, alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Então, ou seja, eles relataram absolutamente tudo que aconteceu. Não viram o corpo de Cristo, mas mesmo assim não acreditavam que Cristo havia ressuscitado. E muitas vezes, querido, você sabe tudo isso aqui de cor salteado. Eu pergunto, onde é que está na Bíblia? Eu estou aqui, sei, abro, eu leio para você já onde está a sua pergunta. Sabe tudo da Bíblia, mas na prática desconhece o milagre de Jesus. Conhece tudo. Esses homens conheciam toda a história, porque estavam com Jesus, falaram ipsis literis para Jesus tudo aquilo que aconteceu com ele próprio, mas não acreditaram. Até falaram, olha, as mulheres tinham dito que estavam no túmulo, mas não viram no final do 24, ou seja, até isso eles falaram, mas eles falaram da boca para fora, porque eles não queriam isso. Eles não acreditavam que Jesus não estava mais lá, e que poderia estar do lado deles, ajudando aqueles homens a entender o sobrenatural de Deus. Muitas vezes, queridos, a própria religião faz isso com a gente. Quando você leva uma vida religiosa, você é como esses homens, você conhece tudo de Deus, de Jesus, da Bíblia, mas quando há uma aprovação e um revés na sua vida, essa teoria toda que a gente conhece, isso é bom, acaba não virando uma prática de fé, acaba não virando algo que vai neste momento servir para que você, vamos em frente, vamos caminhar, não vamos abaixar a cabeça, não vamos embora de Jerusalém, vamos ficar aqui, porque aqui é onde Jesus está. Não vamos para outro lugar, não vamos desistir do nosso ministério, não vamos desistir do nosso caminhar com Ele, não vamos desistir de continuar a nossa caminhada em direção à Canaã celestial. Vamos continuar fazendo aquilo que a gente sempre fez. E muitas horas, nesse momento da nossa vida, é que a gente percebe que ainda falta muito para a gente realmente estar próximo de Jesus Cristo. Esses homens estavam próximos na matéria, mas não estavam próximos na intimidade com Deus. Eles estavam juntos, visualmente falando, né? Mas espiritualmente falando, eles não estavam perto de Jesus. E aí o que acontece? Aí Jesus no 25 dá uma rebatida neles. Ele lhes diz, sem se identificar ainda, lógico: como vocês custam a entender, como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Igreja, por que vocês custam a entender tudo aquilo que a Bíblia Sagrada fala? Por que é difícil você começar a viver o sobrenatural de Deus? Por que é difícil você romper com a religião e com o conhecimento de Deus teórico, que é bom, estou dizendo que isso é ruim, mas colocar isso de forma prática na sua vida e viver o sobrenatural de Deus? Veja o que Jesus está falando para você essa noite. Como vocês custam a entender
e como demoram a crer em tudo que a Bíblia Sagrada fala. Não sei quanto tempo você ouve de falar da palavra do Senhor, de repente você pode ouvir, aqui a gente tem bastante gente nova, mas de repente você pode estar ouvindo a palavra do Senhor há 10, 15 anos, não sei, 20, 30, meu pai há mais de 50 anos, e muitas vezes como a gente cursa 50 anos, meu pai, exagerei, né? Tá, desculpa aí, exagerei, um pouquinho menos, baixa a bola, né? Uns 40, uns 35, melhor. Então, queridos, veja, de repente você pode estar ouvindo só há alguns meses, um ano, 2 anos, não sei, mas não importa, nós não podemos ter essa dificuldade de entender a palavra do Senhor. Você sabe tudo, na teoria, mas a hora que chega na prática, a coisa não anda. E aí o que aconteceu? E aí ele começou a explicar o 27, o Moisés, o profeta, o papai, isso não é o assunto da nossa ministração de hoje. E aí eles chegaram ao final da sua caminhada, Jesus do lado deles, e eles não reconheceram Jesus Cristo. No final da caminhada, no verso 29, diz: mas esses homens, eles insistiram muito com Jesus: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então Jesus aceitou o convite. Veja, aí foi a deixa que faltava para a coisa acontecer na vida daqueles homens. Eles não sabiam que era Jesus. Jesus deu uma resposta para eles, aquela resposta acendeu alguma coisa no coração deles, falou: poxa, essa pessoa falou alguma coisa que bateu aqui, alguma coisa foi diferente, esse homem não é um homem normal, porque quando ele falou aquilo, alguma coisa tocou no coração daqueles homens, falaram: essa pessoa tem que ficar conosco, porque eles não sabiam que era Jesus ainda. E aí Jesus foi e dormiu com eles naquela noite. E aí, virando a página aqui da minha Bíblia, no verso 30, diz assim, esse é o ponto principal da mensagem, tá, queridos? Presta atenção agora. Quando estava à mesa com eles, veja, Jesus entrou, e aí era costume do judeu tomar uma ceia, assim como nós vamos fazer daqui a pouco, né? À noite. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. No verso 30. Depois do verso 31, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Jesus sumiu, certo? Sumiu, foi trasladado para outro lugar. Mas veja o que aconteceu, que aqui está o diferencial da vida desses homens que eu queria passar para os irmãos essa noite. Veja, eles andavam com Jesus Cristo, mas não tinham fé suficiente para entender as promessas de Deus na vida deles e na vida do próprio Jesus. Jesus vai ao encontro deles por causa da limitação da fé daqueles homens. Jesus socorre aqueles homens naquele momento. Só que aqueles homens, eles fazem alguma coisa diferente, que é o pulo do gato desta mensagem espiritual. Eles convidam aquele homem para estar com eles. Eles convidam aquele homem para ficar um pouquinho mais com eles. E no momento em que eles entram para casa, ou para o lugar onde eles estavam, quando eles estão à mesa, Jesus ceia com eles. E quando Jesus ceia com eles, os olhos espirituais deles são abertos, e eles veem que aquele Jesus era o Jesus ressuscitado. A ceia, queridos, tem um significado de comunhão. Quando eles convidam Jesus para ceiar, eles convidam Jesus para entrar na vida deles, para ter comunhão com eles. E quando Jesus recebe este convite para estar na casa deles e ter comunhão com eles, Jesus se mostra para eles. E aí toda aquela dúvida e toda aquela incerteza cai por terra. Toda aquela situação daqueles homens cai por terra. E eles veem o que eles viam, mas não enxergavam: o poder sobrenatural de Deus. E a fé é recolocada no coração deles. Recolocada não. A fé é colocada, porque até então eles não tinham essa experiência no coração deles pela primeira vez. E eles acreditam que aquele Jesus que estava com eles, aquela pessoa que estava com eles, era o Jesus morto, ressuscitado.
precisa, queridos, você fazer nessa noite? Você precisa convidar o Senhor Jesus Cristo para cear com você. Você precisa convidar o Senhor Jesus Cristo para entrar na sua vida de fato, para que Ele possa compartilhar com você as experiências dele com você e as suas com Ele. Você precisa convidar Jesus Cristo para cear com você. Ceia significa comunhão. Ceia significa intimidade. Ceia na Bíblia significa unha e carne. Ceia significa isso. E comunhão com Deus passa longe muitas vezes de religião. Passa longe de igreja. A igreja é importante nesse contexto. A religião é importante nesse contexto. Mas passa longe, porque muitas vezes você tem as duas coisas. Você tem igreja e você tem religião. Mas você não tem comunhão. Você conhece tudo aquilo que Deus é capaz de fazer, mas você não tem comunhão. Você nunca convidou Jesus Cristo para cear com você. Você nunca convidou Jesus Cristo para fazer parte da sua vida de uma forma real. E como é que a gente sabe se a gente tem ou não Jesus Cristo? Quando começam a vir os reveses e as dificuldades e nós começamos a perder o nosso rumo. Muitas vezes, queridos, nós achamos que temos, mas qual é a prova que Deus coloca em nosso coração? Quando vem a dificuldade, quando vem o desânimo. E aí a nossa fé realmente ela é provada, para ver se nós continuamos firmes ou se nós recuamos, para ver se nós tomamos um caminho para Emaús ou se nós nos mantemos em Jerusalém. Então que nessa noite você entenda que o que Deus quer de você é uma confiança completa naquilo que Ele pode fazer na sua vida. Não importa o que você esteja passando, não importa qual a circunstância que a sua vida tem mostrado para você nesse momento. Hoje, entenda isso também, queridos. Hoje a sua vida vai mostrar uma circunstância contrária. Amanhã ela vai mostrar uma outra. Daqui a um ano ela vai mostrar uma outra. Sempre nós teremos problemas para resolver. A vida do crente é de vitória, porque sempre nós teremos alguma luta para resolver. Agora, nenhuma luta, queridos, nenhuma dificuldade, nenhum problema deve ser suficiente ou pode ser tão grande ao ponto de tirar nossa confiança em Deus. Esse é o problema. Jesus fala que no mundo nós vamos ter aflição. E não tem como ser diferente. Aflições que muitas vezes nós próprios causamos pelas nossas escolhas erradas. E aflição muitas vezes porque nós estamos no mundo e convivemos com pessoas que nos trazem problemas. Então, ou você é o causador do seu próprio problema, ou as pessoas são causadoras de problemas para você. Isso não existe como nós tirarmos. O que você pode é mudar a forma de você fazer as suas escolhas. Se você começar a escolher de acordo com a palavra do Senhor, você vai ter menos problema causado por você mesmo. Mas isso não te tira os problemas que as pessoas causam para você. Ou seja, o mundo é isto. E não é possível nós nos colocarmos dentro de uma redoma de vidro e dizermos, não, nós não teremos problema. Isso é uma mentira. Os problemas acontecem. Só que Deus, Ele usa os problemas e as dificuldades para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento dEle. Na fé, na segurança. Dizendo que Deus é poderoso para nos manter, para nos segurar, para nos sustentar em qualquer situação. Mesmo que você esteja só com o pescoço para fora da areia movediça, não importa, você não vai morrer afogado, você não vai ficar nessa situação, é situação passageira. Tudo que nós temos na nossa vida, queridos, entenda isso, não é a história da nossa vida, é um momento, é uma fotografia, é aquilo que acontece naquele momento, não é o filme da nossa vida. O filme nosso é de vitória. Se você pegar a trilha, o roteiro do filme de um cristão é de vitória, mas cada capítulo pode ter um problema que no seguinte vai ter a vitória. Os irmãos estão entendendo isso? Então muitas vezes a gente olha só a fotografia, o momento estático, e acha que aquilo é o fim, e que na verdade nós temos que ver o roteiro do filme que já está construído, que é o quê? É o final feliz, é a vitória. Mesmo que você não esteja enxergando isso hoje, na foto que você tem do seu momento.
Mas é aí que está o olhar pelo olhar de Deus. Não olhar o momento, mas olhar o que a Bíblia fala sobre a situação e a promessa que Deus tem para você naquela situação. Os irmãos estão entendendo isso? Então, queridos, se você quer andar no sobrenatural de Deus, e nós temos falado aqui na igreja várias coisas em relação ao reino de Deus. Veja que os princípios do reino de Deus, eles são totalmente contrários, eles não têm lógica para a gente. Eu tenho falado muito dessa questão aqui na igreja, nos domingos. A lógica humana, se você pensar pelo seu raciocínio, o evangelho ele é racional, no sentido de passar pela sua mente, mas ele não é lógico do ponto de vista humano. Tudo passa pela minha mente. Eu não entro em transe aqui para acreditar em Deus, né? Não há transe, não há possessão do meu corpo. Eu tenho que raciocinar, e o Espírito age na minha mente mental, de um ser racional. Mas se eu for pensar pela lógica de 1 mais 2, 1 mais 1 é igual a 2, não fecha a conta, porque o reino espiritual ele não usa a lógica humana para trabalhar, que é a fé. Então, mesmo eu vendo a situação, eu não creio que isso seja o meu fim, mas é o meio que Deus usa para me transpor num degrau maior da minha fé. Ou seja, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. O propósito que Deus tem para mim muitas vezes é diferente do seu, mas o propósito para Deus, um propósito é único, é o nosso amadurecimento espiritual, é o aumento da nossa fé e confiança nele. Então muitas vezes eu posso estar no estágio que você não está, ou você está em outro que eu não estou. Então muitas vezes a dificuldade vem para mim de uma forma diferente do que vem para você. Agora, uma outra coisa que a Bíblia fala: não há provação maior do que nós possamos suportar. Veja como Deus ele nos protege mesmo nas nossas dificuldades. Ele não nos quer nos perder, a não ser que nós queiramos ficar longe dele. Mas mesmo com as dificuldades, com os problemas, ele nos cerca e nos ajuda a caminhar de acordo com a vontade dele. Foi o que ele fez com esses dois homens, com esses homens que estavam no sentido de Emaús, ou seja, desanimados, cabisbaixos. Olha que fala aqui no final do verso 17. Eles pararam quando Jesus argumentou em relação ao que eles estavam falando, e estavam o quê? Com os rostos entristecidos, desanimados da vida, né? Como existe uma palavra antiga, não sei se tem no dicionário judaico, aproveitar que você está aqui hoje, desacorçoados. Tem essa palavra, Judéia? Tem, né? Então eu estou bom de dicionário. Desacorçoados, uma palavra nova, né? Estavam desanimados da vida. Mas, queridos, é o momento, é o momento que eles tinham. Mas Jesus não desamparou. Jesus foi até eles e fez aquilo que eles precisavam. Aumentou a fé daqueles homens. E eles continuaram seguindo a Jesus. Quando eles entraram em comunhão com Deus por meio da intimidade representada aqui da ceia que tiveram com Jesus Cristo. Jesus quer cear com você essa noite. Ele quer cear com você. Essa ceia que nós vamos ter daqui a pouco é uma ceia que vai fazer memória do sacrifício da cruz, do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Fazer isso todas as vezes que beberdes e comerdes esse pão em memória de mim. Não é essa ceia que eu estou falando. Essa ceia é um memorial. O que eu estou falando é uma ceia que acontece dentro de você. De você realmente convidar esse Deus para fazer parte da sua vida, de forma autêntica. Muitas vezes você está nesse caminho aqui para Emaús, né? Você saiu de Jerusalém e fala: estou desanimado, não quero saber mais de nada e vou para outro rumo. De repente você pode estar nessa situação. Se você estiver, convide Jesus para cear com você essa noite, assim como fez esses homens. E se você não estiver, fique atento, porque os reveses da vida, queridos, eles trazem para a gente esse desânimo. E a função deles é esta mesmo. A função deles é provar a nossa fé. Só que nós somos escolhidos de Deus, e Deus não desiste de nós. Você pode estar lá em Emaús já. Se você é o escolhido do Senhor, Ele vai mandar o Espírito Santo falar com você lá. Só que você tem que abrir o seu coração. Você não pode ficar com o seu coração duro, endurecido. Abra o seu coração. Deixe o Espírito Santo falar com você. Deixe realmente Ele cear com você.
Quebre as barreiras, os preconceitos da sua vida. Quebre, muitas vezes, o conhecimento que você tem. Viva o Evangelho de uma forma prática e autêntica. Uma palavra viva. Uma palavra que serve para você hoje e que amanhã vai servir para outra pessoa. Uma palavra que você vai abrir esse mesmo trecho amanhã e ele vai falar de um outro jeito. E você vai abrir na quinta ou sexta-feira, ele vai falar de uma outra forma. Uma palavra que fala com você a todo dia. Uma palavra nova. Como o maná que descia do céu lá do povo judeu, era para o dia. Eles não podiam guardar. Essa palavra que você está recebendo hoje vai servir para você hoje. Amanhã você tem que buscar uma outra palavra. Amanhã você tem que fazer um esforço, abrir a Bíblia. Deus fala comigo. E Ele vai falar com você. Ou pela Bíblia, ou pela oração, ou pelo estudo. Enfim, não importa, onde você estiver. Por isso que nós não podemos ficar uma semana sem ouvir a palavra do Senhor. Você fica desnutrido, magrinho, né? Só a Monique que não ficou desnutrida na viagem, Monique. O Netão também está. Netão, fez minha viagem para vocês dois. E de volta magrinho, né? Você acha que eu. Então, quer dizer, são situações assim, a gente fica. Né, a gente não pode ficar só com uma semana de palavra. O que acontece? Vem a paulada aqui, segunda-feira, vem a paulada na terça, na quarta. A palavra que você recebeu domingo já foi pro ralo. Na quinta, na sexta você está com a corda no pescoço, já está querendo ir para Emaús. E daí você tem que receber um sangue novo. Queridos, a vida com Cristo é uma vida diária. É uma vida de comprometimento diário. Todo dia nós precisamos estar recebendo a palavra do Senhor, para que ela seja autêntica. E todo dia, se você tiver o seu coração aberto, essa palavra vai falar com você de forma diferente. Essa mensagem é para hoje. Pode não ser a mesma para amanhã. Se eu abrir a Bíblia aqui ou você abrir na sua casa, Deus vai te falar de uma outra forma. Esse é o Evangelho que a gente tem que viver. O Evangelho dinâmico, um Evangelho que fala, um Evangelho que nos cutuca nos pontos que nós precisamos mudar. Não deixa a nossa vida acomodada. Todo dia a gente precisa mudar. Todo dia a gente precisa olhar para o espelho que é o Espírito Santo e o Espírito Santo me mostra o que eu preciso mudar. Me mostra o que eu preciso fazer para melhorar. E Ele vai te ajudar. Vai te mostrar a situação. Vai te mostrar a forma que você sai daquilo. Então fica com essa palavra, queridos, em nome de Jesus. Nós vamos ter mais um momento de oração aqui. Eu queria que você ficasse em pé, para que você possa receber essa oração em nome de Jesus. Daqui a pouco nós já vamos passar para a ceia do Senhor. Feche seus olhos. Eu não sei qual é a sua situação, mas o Espírito Santo sabe. Eu não sei se você já chegou em Emaús, se você está começando a partir de Jerusalém, ou se você está no meio do caminho. E de repente você nem saiu de Jerusalém, você está em Jerusalém. Mas você precisa renovar a sua comunhão com Deus. Você precisa, como fez aqueles homens, você precisa convidar Jesus Cristo para cear com você. E hoje é o dia. Hoje é o dia que Deus escolheu para você convidar Jesus Cristo para cear com você. E a sua fé ser renovada. E para você voltar para Jerusalém. Se você saiu de Emaús, você vai voltar. Se você não saiu, você vai firmar o pé em Jerusalém e vai ficar em Jerusalém. Você não vai sair. Não é o problema, não é a dificuldade que vai fazer você sair de Jerusalém. Queridos, nós cantamos 2 vezes: eu quero voltar para a casa do Pai. E essa é a palavra que Deus tem dado para você essa noite. Se você saiu de Jerusalém, que é a casa do Pai, volte. Se você está pensando em sair, volte. Convide Jesus para cear com você nesse momento. Então eu queria fazer 2 orações. Eu queria desafiar você nesse momento.